Caiu no sábado, então é proibido. Nós vamos proceder da mesma maneira que se procede nos dias de Shabat normal. O alimento é preparado no dia anterior, né, e não se acende fogo. Não se acende fogo. Se não for no Shabat, pode se acender fogo, pode fazer o alimento, se Peça, o primeiro e o último dia, não cair, o dia de Peça e o último dia de Matzot não cair no Shabat, pode fazer o fogo, fazer a alimentação normal, só que é proibido todo o trabalho civil, braçal. No caso das outras festas, ela também cair na semana, pode fazer a comida durante o... Pode. É proibido acender fogo só no Shabat. Só no Shabat. As demais festas, elas são proibido o trabalho, obra civil, mas se pode fazer o alimento, né? Cuidar da casa, no caso. Até porque, embora o mandamento com relação ao Shabat diz assim, não obra nenhuma farás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Não fala tua mulher, que a mulher vai trabalhar no sábado, quer dizer, ajeitando, lavando louça, porque, né, Deus odeia a imundície, né? Então a mulher vai lavar a loucinha dela, vai botar comida para o marido, para a família. Aí é por isso que porque Deus fala da filha, fala do filho, fala da serva, do servo, do estrangeiro, do animal, e a mulher... E a mulher vai ter a tarefinha dela, né? Que Deus, o Eterno, não considera isso um trabalho. Um trabalho. Eu já tinha olhado isso de um tempo desse para cá que eu vim prestar atenção. Tem coisa que parece que os olhos da gente estão tão vedados, né? Mas o Eterno é sábio. É proibido, no caso, acender fogo e o trabalho pesado. Nem o jumentinho não pode trabalhar no sábado. Pois é, queridos. Então, esse aqui é os primeiros mandamentos, que esses mandamentos são recebidos ainda no cativeiro. Ainda no cativeiro. Nós podemos pegar isso aqui e fazer um paralelo lá com Atos 15. Né? O camarada quer se libertar, ele tem que abandonar o sangue, não pode comer sangue, o animal sufocado, a idolatria e o pecado sexual. Impureza do corpo. Impureza do corpo. Ele não pode vir por meio daquele lar se ele não está disposto a largar isso imediatamente. Isso aqui não quer dizer, não, eu vou ser liberto, não existe processo. Isso aqui é imediatamente, a pessoa tem que deixar essas três coisas para lá, essas quatro. O processo é antes. Você não pode fazer parte da comunidade se você no coração não tiver já abandonado isso. Aí as outras coisas é um processo, né, no decorrer do tempo. Aprender, como disse lá o nosso irmão Tiago. Por isso que às vezes eu fico pensando, você está vendo, a indústria farmacêutica do pecado, ela tem elaborado plenamente os seres humanos nos nossos dias atuais, que essas coisinhas hoje, para o mundo é difícil de se lidar. Quando você olha para esses itens aí que tem que ser cumprido, quando você é aplicado para que venha a ser exercido de novo, a gente olha assim no âmbito geral, parece tão difícil, né? E são coisas tão simples, porque a indústria do pecado hoje é impregnou na mente humana, que aquilo ali parece que torna obscuro. A propaganda, né, na realidade, é a indústria do pecado mesmo. Só o Eterno, só um agir do Eterno, a gente deve louvar o Eterno por estarmos aqui, né? Estarmos aqui com essa oportunidade que Deus está nos dando. Eu estava assistindo um vídeo do Rabino com aquela Hickman, o Rabino explicando sobre o processo do Homer. Todo o processo que foi feito ali, tudo estava apontando para o Mashiach, tudo para o Eterno, até mesmo a Torá. Eu estava assistindo ali e vendo como é importante para os seres humanos, ele diz assim, ó, como é tão importante hoje que até as pessoas no Shabat dizem que não precisa mais guardar Shabat. Que até o Shabat está na contagem do homem. Tudo é simbólico, tudo é profético. Tudo é profético. E se você ele diz assim, como é que pode uma pessoa não ter esses termos aqui e ainda se achar participante do reino? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Quero ler o verso 19, que diz assim:
por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que assim comer pão levedado, ou qualquer alma, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim estrangeiro como natural. Não é só para o natural, é para o estrangeiro. Né? Você está na comunidade, no caso para nós, que não somos sanguineamente, né, de sangue, somos estrangeiros, não mais, mas como disse o nosso Rabi Shaul, no Mashiach nos tornamos povo, um. A parede de divisão foi derrubada, louvado seja o nome do Senhor. Então, qualquer uma pessoa que dura... Isso aqui a gente tem que vigiar, amado. Vigiar. Você vai na casa de alguém, a pessoa lhe oferece uma merenda, uma coisa, né? Vai na rua, dá vontade. A gente tem que vigiar para não se contaminar, porque esse é pecado de carete, né? Que é cortado, quer dizer, você é separado da nação de Israel. Porque esse separado aqui, você deixa de ter comunhão com o Eterno. Porque esse mandamento não é de Israel. O mandamento é o Eterno que está dando para o seu povo, para aqueles que ele considera sua propriedade. Se você, se eu, se nós nos consideramos propriedade de Deus, como vamos proceder? Segundo aquilo que ele tem estabelecido para nós. E isso não deve ser levado, deixado de ser considerado como uma coisa seríssima para a nossa vida. Seríssima. É careta, é separação, é corte, é expulsão do meio do povo do Eterno. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos, ou matzá. Com outras palavras, é exclusão, né? É excluído. É excluído da comunidade. E se você tem um lote, e você tem um caseiro que está dentro dessa propriedade sua, ele também você tem que ir lá e falar com ele sobre isso. Né? Porque dentro da terra que é sua, o Eterno santifica. Santifica é uma coisa que a gente tem que avisar para a pessoa que trabalha com a gente, que vem trabalhar, que não é crente ou que é crente, que não guarda o mandamento, é que ele não pode nem fazer cocô lá no mato. Tem que enterrar, que é mandamento do Eterno. Fez, tem que fazer que nem um gato, tem que enterrar, porque o Eterno anda no meio de vós. É isso que está o mandamento. Né? Esse negócio do camarada ir lá e baixar as calças e jogar o torrão lá, não pode não. É transgressão. Tudo isso são mandamentos. E a gente nem ligava para isso, né? O óculosão de Roma, né? A gente não conseguia ver essas coisas. E Yeshua disse, qualquer que fizer cumprir e ensinar esses, por menor que seja o mandamento, será grande no reino dos céus. Mas aquele que não cumprir, ensinar os outros a não cumprir também, será mínimo no reino dos céus. Vamos adiante. Bem, os irmãos entenderam já sabem qual é o primeiro mandamento? Os 2 mandamentos, na realidade é Peça e Matzot. Né? São esses 2 mandamentos que foram dados ainda debaixo do poder de Paró, de Faraó. Não pode nem dar os fermentos para os outros, não, que não vai dar é pecado para os outros, não. Bem, alguns rabinos aconselham dar para o ímpio, porque o ímpio não guarda. Você não pode dar para quem guarda. Então, um mês antes tem que eliminar tudo. É tanto, Nathalie, que você está dizendo, que o animal dilacerado, você podia vender para o ímpio. Porque o ímpio já vive na idolatria, né? Manda dar, vender para o ímpio. Você pode fazer uma criação de porco, se você quiser, na sua casa e vender para o ímpio, não tem problema. Porque o animal em si, ele não é possuído de demônio. Não existe isso. Não, pode não. Dentro da sua terra, não. Não é possuído, porque foi Deus que criou. Né? Deus não ia criar uma coisa para ele não ter autoridade, poder e domínio, porque o Satã não manda em nada.
Ele é pau mandado, na realidade. A gente vê isso quando ele vai lá diante de Deus, lá que o Eterno diz para ele, mostra a vida de Jó para ele, ele tem que receber autorização do Eterno para poder testar Jó. Então, o inimigo, para poder testar nós, tentar nós, ele tem liberdade da parte do Eterno, para poder vir testar a gente. Se a gente for kadosh, né? Se a gente for santo, ele já está na mão dele. Não precisa mais disso. Seguindo aqui, então, disse o Senhor a Moisés, eu vos farei chover. A questão, isso aqui é outra coisa. Um texto, quando o povo reclama, Deus vai dar, reclama por carne e tal, quer voltar ao Egito. Aí o Eterno diz, eu vou fazer chover pão para vocês e hoje à tarde vocês vão ter carne. Aí o Eterno manda o vento, né, que traz as cordonizes e enche o arraial. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, porque eu o prove, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Isso aqui é interessante. Shemot. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 4. Olha o que o Eterno está dizendo. O povo reclamou, mas o Eterno ia fazer chover pão. Olha a lei que Deus dá. Isso aqui a gente passa, quando a gente não tem o óculos judaico, né, de Jerusalém, a gente passa por cima disso aqui como se não fosse nada, como se fosse só uma narrativa histórica do caso. Disse Adonai a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção, para cada dia. Isso aqui é um mandamento. Para que eu prove se andam na minha lei. Acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, será o dobro que colheram cada dia. Todo dia, a ordem de Deus era que o povo só podia pegar o tanto que cada um comesse. Só a porção diária. Se fizesse isso, se fizesse contrário, estava desobedecendo. Olha como uma coisa tão simples é desobediência. Mas já no sexto dia, era para pegar porção dobrada. Parece que Deus está querendo fazer uma pegadinha? Não. Deus está provando a integridade e a obediência do seu povo. Essas coisas, amado, coisas tão simples que parecem bobagem, que muitos usam o termo de, mas isso é onde que Deus quer uma coisa dessa? Onde que Deus quer tudo isso? Não. Deus só quer amor e o coração. Deus só quer o coração. Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor, mas nós provamos o quanto amamos a Deus quando essas coisas que parecem sem sentido, nós obedecemos sem questionar. Parece que Deus está tentando as coisas. Pois é. Tentando, não pode, mas vem o mundo. Coisa demais assim, na casa que a gente não pode comer, mas está ali um montão. Por que eu não posso pegar hoje para mim não ter que levantar amanhã cedo, de madrugada, para pegar? Porque quando o sol esquentava, sumia. No linguajar de hoje, não, mas eu tenho outra coisa para fazer. Pois é. Eu tenho isso para fazer, eu pegar para amanhã, eu vou fazer tal coisa. Não. As coisas de Deus é como ele disse, pronto. Porque isso não é para o bem de Deus.
A questão é que a gente olha para o mandamento como se o mandamento beneficiasse a Deus. E nós lidamos com Deus como nós costumamos lidar com a pessoa. Ah, não vou pedir perdão não, ele vai se sentir grandão, irmão, eu vou me humilhar para ele. Muitas vezes as pessoas pensam desse jeito, né? Eu não vou fazer isso. Sempre acha um argumento para impedir fazer o bem. E com Deus a gente sempre procura alguma coisa para poder não cumprir aquele mandamento. Ou porque acha pesado demais, ou porque, não, mas Deus quer nada disso. Yeshua já fez tudo, agora eu vivo na graça, como um argumento usado, criado por Babel. Mas o que Deus está fazendo em cada mandamento é testando o nosso amor para com Ele. A questão é que Roma já criou um Deus diante da mente humana como um Deus arbitrário. Se você submeter ele, você está achando grande demais. Porque as coisas pequenas não têm valor nenhum, não tem sentido. Colocando Yeshua num lugar que ele nunca quis estar. Nunca quis estar. Então, amados, nós temos que sermos zelosos, na realidade, conosco mesmo. Porque existe o perigo. É possível uma pessoa fazer parte de uma comunidade e não obedecer a Deus? A gente sabe que é isso. Ou obedecer a Deus em parte, deixando esses mandamentos porque são pequenos, porque muitas vezes tem mandamento que nós vamos ver mais para frente aí que parece que não tem nenhum sentido, que a gente quer guardar um mandamento que sempre tem um retorno para a gente, né? Tipo o dízimo, a gente dá... Provai-me, diz o Senhor, nisso, senão vos abrirei as portas, as janelas do céu e derramarei bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Tem mandamento que você tem a contrapartida, né? Você tem um benefício ali logo materialmente falando. Agora tem mandamento que não tem nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Não cozinhará o cabrito no leite da vaca. Por quê? Existe algum... não Qual tem... é o efeito que vai trazer? A pessoa pergunta logo, o que vai fazer? Mas não tem nada a ver, não existe prova científica que alguma coisa vai alterar. Pode ter um... Mas o que o Eterno disse não, a questão é essa. A do leite é até fácil, e a roupa que não pode misturar o algodão com... Não usar roupa com lã e linho. Com duas espécies. Né? Tu não pode semear 2 tipos de grão na tua roça. Quer dizer, você vai semear milho com milho de pipoca. Acho que é por causa disso, porque se você semeia 2 sementes, por exemplo, que é da mesma família, porque o feijão é da família da soja, né? Da mesma família. O milho é da família daquele outro que dá espiga também, como é que dá? Que dá uma espigona assim. Você quer falar sorgo. É o sorgo. Eu acho que se você unir ele, vai alterar a genética por causa da polinização. Só pode ser isso. Mas isso é evidente que é claro. Se você pegar um milho de pipoca e plantar um milho comum junto, você pode ele ficar cruza. A diferença sair um para o outro. Cruza. Ele sai cruzado, sai diferente. O milho grande passa a dar no milho de lá, o de lá passa a dar no milho de cá. Pois é. Divide a polinização. E uma coisa que Deus odeia é a mistura. Outra coisa, se você plantar milho e você plantar um pé de abóbora dentro, não dá nada. Que é a abóbora, o milho, quando ele joga aquele pendão, ele queima. Não dá nada. Deus odeia a mistura. Por isso que ele separa Israel. Segundo os rabinos, muitos já vi, não foi só um falando, no período antedilúvio havia essa mistura. Por que a gente vê as pinturas, existe hoje essas pinturas de metade homem, metade cavalo, né? Essas coisas de homem-pássaro, essas coisas tudo que hoje as pessoas inventam, que a gente pensa, então onde veio isso? Já tinha. A mistura. Porque a Bíblia diz que, o Eterno diz que toda a carne se corrompeu. E aí? É só o ser humano que tem carne? Não.
todos eles se corromperam. E os que entraram... E como foi que esses entrou na arca? Tudo era bebê. Os animais e aves que foram para a arca, era tudo jovem, Já não tinham se contaminado. Tanto os imundos como os caché, os limpos. Era virgem. Por isso Deus os separou. E por isso que o Eterno dá esses mandamentos. A gente vai ver esses mandamentos lá mais para frente, né? Aqui então, amados, o que Deus disse, justamente é para provar a fidelidade ao mandamento. Por quê, amados? Porque nós costumamos deixar para lá aquilo que o outro ser humano fala para a gente. E quando nós deixamos para lá aquilo que Deus fala, nós estamos comparando Deus com quem? Com um ser humano. Pecador, mentiroso, ignorante, soberbo, e etc, e etc. Ou tanto que estamos humilhando a Deus. Ou nós estamos tirando Deus, Diminuindo. Da posição que ele tem de todo-poderoso e tornando ele igual a nós. Os judeus não aceitaram Yeshua, a maioria deles não aceita até hoje, quando colocam ele de pé de igualdade com Deus. Não tem como, é possível aceitar, realmente. Quem serve a Deus com os óculos de Jerusalém não pode aceitar Yeshua como Deus, de maneira nenhuma. E quem está com óculos de Roma, aceita, pinta ele de olho azul, cabelo louro, um romano. Então, esse é o problema de ignorar os mandamentos de Deus. Por mais incompreensíveis que eles sejam, ou não haja nenhuma razão científica para obedecer, nem moral, mas, como disse o nosso irmão, foi Deus que falou e acabou. Ele sabe o que está fazendo. Não é testando ninguém, está testando a nós. Indivíduo por indivíduo. Todos nós estamos sendo testados. E o amor nosso é demonstrado, não é quando a gente prega bonitos sermões, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo. Não, amado. Isso aí qualquer um pode conseguir. Agora, quando nós provamos o amor para com Deus, quando obedecemos os seus mandamentos, sem questioná-los. Estamos deixando Deus no lugar que Ele merece estar, de Todo-Poderoso, Senhor Supremo das nossas vidas. Ele, como é que Deus rege a nossa vida? É descendo de lá e metendo ataque em nós aqui? Não. Ele rege as nossas vidas, e nos leva a uma vida de separação, de santidade, e nos entrega as promessas quando nós guardamos os seus mandamentos. A obediência, o cumprimento dos mandamentos que vai nos levar para as promessas, para tomar posse da herança. Sem isso, não tem como. A não ser que o camarada faça que nem Dimas, no último momento da vida, faça techuvá, só que ele não vai ter o galardão que aqueles que viveram a vida toda servindo ao Eterno e guardando o mandamento vai ter. Não vai ter. Que cada um receberá conforme os seus méritos, aquilo que estiver feito por meio do corpo. Disse o Rabino Shaul. Vamos continuar. Quero mesmo varrer a rua do Eterno. Eu acho que a gente pensa isso aqui, mas quando o camarada chega lá, que vê o irmão... É só quem é desse jeito aqui. Não, mas o Eterno vai fazer sentir esse sentimento. Ah, sim. Vai. O camarada vai estar salvo, mas ele vai sentir a mas, que ele devia ter feito mais. Poxa, gente, com certeza. Não vai ter inveja no O coração. Rav Shaul, no capítulo 15 de 1 Coríntios, não diz que os vivos vão ser o quê? Ainda dos mortos. Não vão ser transformados. Essa transformação vai ser de acordo com os propósitos do Eterno. E as posições que vão desempenhar no reino, para nós, cada um conforme aquilo que viveu. Pode ser que alguém seja gari mesmo. Aí você cada qual porque vai receber conforme o que tiver feito por meio do corpo, Claro que infinitamente melhor se a gente fosse tapete para os irmãos passar em cima da gente no Olam Rabá, é melhor do que estar na condenação, com certeza Com certeza, sem dúvida.
A gente entende, eu entendo o lado daquela. A minha esposa colocou a forma infinitamente e incomparavelmente melhor. Bem, a ordem de Deus era que no sexto dia, isso nos dá a entender que nas mansões celestiais, no Maron, nos céus superiores, não há trabalho no Shabat, é que no sábado não tinha maná. No sábado. O maná é chamado pela Bíblia pão dos malahins, pão dos anjos. Uma coisa curiosa que o maná tinha para provar a sua elevação é que você comesse 1 quilo de maná, você não tinha o que para ir no banheiro. Durante você comesse só maná, você não ia no banheiro, porque o corpo absorvia 100%. Tudo era transformado em energia. Você podia, na hora você ficar com a barrigona bem grandona, mas sumia, o corpo absorvia tudo. Não precisava você ir ao banheiro. Porque se era pão dos anjos, como é que os anjos não fazem necessidade fisiológica, número 2, né? E nem o número 1 também. Se depois que acabou o maná, os vão se deformar. Ô, rapaz. É, verdade. E virou pecado, né? Virou pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E no sexto dia, o que aconteceu? Alguns dos irmãos teimosos, rebeldes, saíram atrás do maná. Mesmo Deus tendo falado, Moisés tendo repetido, né? Os camaradas guardaram para outro dia. Transgressão. Se Deus falou que não era para guardar, era para cada um pegar a porção, né, diária, alguém guardou e no outro dia era só tapuru. É a mesma coisa de hoje. Se a pessoa absorver a palavra de Deus e guardar ou se alimentar dela, a pessoa não se estraga. A palavra é 100% Mas aí guarda no absorvida, né? Pode ser 100% absorvida. Ela não tem, quer dizer, a palavra de Deus, comparando o maná, que é o pão do céu, o pão da vida, a palavra de Deus ela é 100% proveitosa. Não há prejuízo, existe resíduo na palavra de Deus. Absorvido. O pessoal sai no sexto dia e chega lá, se dá conta que não havia o maná. Cadê os floquinhos, né? Estava lá, não havia. O céu cessa a obra. Cessa a atividade no céu. Somente a adoração permanece. Porque os anjos adoram o eterno dia e noite. Quer dizer, para nós é dia e noite, lá não existe dia. O tempo todo, na eternidade. Só isso, as outras atividades. Por quê? Justamente é o que está. O que é determinado? É uma assembleia solene. Sábado é uma assembleia solene. É a festa do eterno semanal, onde o povo se volta para Deus. Assim são os anjos no céu. Tudo se volta para adorar a Deus. Então, os anjos que estavam lá na fábrica no céu preparando o maná, estavam tudo descansando. Domingo, Mão na obra de novo. mão na obra de novo. Então, esses mandamentos são mandamentos que aparecem simples. A gente olha aqui, Deus não descreve assim, o mandamento, que nem está lá, que é conhecido, famoso, as 10 palavras, né? Dos 10 mandamentos. Mas é um mandamento e Deus diz, olha, o povo transgrediu. Até quando eles vão andar na minha lei? Vamos ver aqui o versículo. Irmãos, não para um pouco, que se olha, se a gente meditar, todos nós, se a gente for meditar nessa questão de aí, eu falei que a gente faz os midrashim, e os midrashim são as interpretações. rabinos da interpretação, né? E se a gente for fazer essa mesma interpretação, a questão do maná não ter no Shabat, e por mais que as pessoas vão lá e procurar ver se tem, mas não acham,
Se a gente for trazer hoje para o nosso ponto de raciocínio, o que vai acontecer com esse camarada? Duas coisas acontecem. Primeiro, ele está transgredindo os parâmetros do Eterno. Segundo, se no Shabat não retém, é porque esse transgressor não vai reter as bênçãos do Eterno. No dia sagrado, no dia que o Eterno voltar para buscar o seu povo. Eu sei porque está acontecendo duas coisas ali. Primeiramente, a transgressão, e segundo, ele não vai ter as bênçãos que vai receber diante do Todo-Poderoso. É porque todas as bênçãos são decorrentes da obediência e da guarda dos mandamentos. E é uma maneira da pessoa dizer que não acredita em Deus. Você não está acreditando em Deus, porque Deus falou que não era para guardar, a pessoa guardou, ele não está acreditando. Além de não acredita em Deus, por não acreditar, você perde as bênçãos, você transgride o mandamento. E se você perde a bênção, você perde o direito do rei. A bênção, as bênçãos aqui, que a gente, na realidade, nós focamos na bênção do rei, né? Porque se nós estivéssemos na terra de Israel, a coisa é diferente. Né? A coisa é diferente. Tem mandamento que você pode guardar fora da terra de Israel, mas muito deles só na terra de Israel. Verso de número 27. Aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, verso 28, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Não ir pegar maná no 7º dia é um mandamento, porque há trabalho. A pessoa está indo em busca do sustento. Trabalho. Então não pode trabalhar de jeito nenhum. Para prover sustento, não se pode trabalhar no Shabat. Né? Porque o Eterno que proveu, já proveu nos outros dias condições, saúde, meio para a gente produzir o sustento da gente com a bênção do Eterno. E no sábado é dia de desfrutar das bênçãos do Eterno. Os irmãos estão entendendo? Não se sabe se essa tradução está correta ou não, mas é uma pergunta para se especular também. Como Deus, o Eterno, se apresenta diante do povo dizendo, até quando? É como se diz assim, até quando vou suportar vocês fazendo essa transgressão? Porque já tinha transgredido no caso do guardando para o outro dia. Já tinham transgredido com relação ao maná, né? O maná aqui foi, quer dizer, era uma bênção de Deus que se virou maldição quando você faz o que Deus não mandou fazer. Aí eles vão e quebra de novo, porque vão buscar no sábado. Aí vai perguntar, até quando isso vai acontecer? Isso, até quando? Eu me lembro de Yeshua, quando ele chega lá num certo lugar e tinha aquele jovem lunático. Aí o pai do menino chega e diz, olha, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Yeshua diz, geração má, incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis, né? Até quando vou sofrer suportando vocês? Traz aqui o menino. Aí ele expulsa. E o Eterno está dizendo, até quando recusarão guardar a minha lei? Porque já tinham transgredido alguns dias atrás, ninguém sabe se foi na mesma semana, e agora estavam transgredindo de novo. Porque Deus disse, não sai no sábado, porque não tem. Aí aqui está dizendo, não saia cada um da sua tenda, da sua casa no sábado. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 29. Vede quando o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele não, no 6º dia, vos dará pão de 2 dias. Cada um fique em seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sábado, no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Aqui no verso, continuando, capítulo. Então falou Deus a todas essas palavras, dizendo, Shemot, né? Shemot 20, capítulo 20. Agora vem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o primeiro começa no verso 2. E eu quero. Qual é o 7º mandamento? Alguém sabe de cor? Sem olhar na Bíblia? 7º mandamento? Uma coisa que a gente tem que fazer, mano, a gente tem que se preocupar com essas coisas. Esse mandamento a gente tem que ter de cor. Cada mandamento a gente tem que ter de cor.
Como é que a gente não não vai transgredir um mandamento se a gente não tem ele decorado na nossa mente? Eu não me preocupava com isso não no passado. Olha que eu vivi uns 20 anos aí servindo a Deus, né? No costume herdado de Babel. Mas eu não me preocupava. Eu sei que tem os 10 mandamentos, mas eu não me preocupava em saber qual era tal, qual era o sexto, qual era o sétimo, qual era o segundo. Não. Oitavo, não? Não. E a grande maioria de nós somos assim. Mas a gente tem que saber de cor e salteado o que são os mandamentos. Por quê? É essa a nossa obrigação. Para nós não errar, para a gente não transgredir, a gente tem que conhecer a lei, não é verdade? Por que a gente faz autoescola? Para a gente saber aprender a ler uma placa onde é 110, aonde só passa um caminhão com tanto de altura. Só é? Pode fazer a conversão para esse lado, é proibido estacionar. Se a pessoa não faz o curso e não lê aquela apostila onde está lá o que é proibido, o que não é, o que ele pode e o que não pode, o que vai acontecer? Ele vai ser multado. Vai infringir a lei, né? Vai infringir a lei. A mesma coisa com Deus. Os mandamentos nada mais é de que são limites. Lo tá a ser e tá a ser. Faça e não faça. Simples. Agora, se eu não conheço, se eu não tenho eles decorados na minha mente, aí chega uma ocasião que a pessoa não sabe o que é permitido e o que não é permitido comer. E aí? O que ele vai fazer? Se é colocado diante dele e ele não sabe o que é santo, o que é profano, o que é permitido por Deus, o que não é permitido. Por isso, as Escrituras, o próprio Yeshua diz, reis por não conhecer o que? Brit Hadashah? Não. Por não conhecer a Torá. Por não conhecer as Escrituras. O sétimo, será que é aquele que é assim, honrar pai e mãe? Não, esse aí é o quinto. É o quinto. Sétimo é não adulterarás. Sétimo mandamento. O quinto. O quarto é o Shabat. Quarto é o Shabat. Então vamos ler aqui as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então falou o Eterno todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o primeiro mandamento. Aí, 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, algo semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Pessoa que serve a imagem de escultura, uma pessoa que é idólatra, ela odeia a Deus. Ela não sabe, mas ela odeia a Deus. E Deus vai visitar essa iniquidade. Verso 6. Faço misericórdia a milhares do que me amam e que guardam os meus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Não importa se ele é rabino, se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é apóstolo. Se não guardar os mandamentos de Deus, não ama a Deus. Eu tenho 100 anos de crente. Não interessa. O que interessa para Deus é guardar os seus mandamentos. Nós vimos Yeshua repetindo isso lá na Brit Hadashah. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomas o seu nome em vão. A gente tem que ter cuidado com qualquer coisa. Ah, meu Deus. É. Outra coisa que eu tenho visto que muitas vezes a pessoa pega um hábito, principalmente nós que viemos da igreja pentecostal.
pessoal da Adventista e de outras igrejas que não são pentecostais, são as consideradas neopentecostais, eles não têm isso. Né? De estar dando glória a Deus, de estar dando aleluia, essas coisas, eles não têm. Mas nós temos, muitas vezes a gente está aqui na frente e a gente está dando glória a Deus, aleluia, mas é um hábito. Falta de expressão. Falta de expressão, se torna um hábito. Como a pessoa não tem uma palavra, ela joga o aleluia e o glória a Deus. E isso é mentira. Falta de expressão. Mentira, a pessoa está falando algo que não é sincero. Você tem que dar uma glória a Deus quando você está realmente expressando a sua gratidão. Na realidade, glória a Deus não existe na Bíblia. Existe aleluia. Então, quando você realmente está adorando a Deus. Amém com N, não com M. No português foi traduzido com M, mas é Amen. Com amém, né? Que é Mele Neiman. Elohim é rei fiel, que é o que significa Amen, segundo os estudiosos. E quando tudo que a gente faz para Deus que não é sincero, você está falando em vão. Em vão. E Deus não vai tomar, aquele que toma o seu nome em vão por inocente. Não devemos usar o nome de Deus para justificar muitas vezes os nossos pecados, para dar garantia, não, mas eu vou fazer, em nome do Eterno eu vou fazer, aí não faz. Tudo isso Eu sou crente. eu sou crente, para poder encobrir a vergonha do mal feito. Existe muito isso, a gente tem que ter cuidado. Usando um nome superior de uma pessoa que o cara fica logo para o outro ficar com temor. Eu não sei se é Eclesiástico, Provérbio, e parece que é Provérbio. Tem uma passagem lá que Tiago também, esse Tiago, que a sua palavra não deve ser sim, sim ou não. Yeshua. O próprio Yeshua diz isso. O que passa disso é de procedência maligna. Intimidação, é verdade. Fiz muito isso. E ainda diz agora Vou te é colocar Provérbio. nas mãos de Deus. E ainda diz no Provérbio, se você fez algo, uma promessa, algo assim, você tem que saber de fazer, cumprir. Não dê descanso às tuas pálpebras. Não fique por fiador do teu próximo. Porque a pessoa pega uma coisa lá em teu nome, foi o fiador, a avalista dele. Olha, não dê descanso a teus olhos enquanto não pagar aquele negócio lá. Isso é sério. Verso 8. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. O quarto mandamento. 6 dias trabalharei e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Eu teu Elohim. Do Eterno teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Mulherada, vocês podem trabalhar e preparar aquele... Não bota filho para trabalhar. Não pode botar o marido, não. Você que bota lá. Bem, isso aí vocês têm que questionar lá com o Todo-Poderoso, né? Nós estamos fora. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Eterno o dia do Shabat e o santificou. Separou. Santidade é separação. Agora vem o 5º. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Estão contando? 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa alguma que pertence ao teu próximo, que é do teu próximo. E todo o povo ouviu os trovões, os relâmpagos
e o sonido do chofar, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. O povo ouviu isso literalmente, amados. Segundo os rabinos, foi o único dia que o som foi visto. O som foi visto. Ou foi ouvido? Não, o som foi foi visto. visto. O som foi visto. Eles viram? Viram o Uma som. figura. Viram o Uma som. figura. Hoje a gente vê, mas só no jato, quando ele atravessa. Por causa da fumaça. Não, atravessa e aparece Aquele risco? Pois é, o som foi visto. No caso, a voz do Eterno foi tão rápida acima de Mach 5 para lá. Ou não houve evento sobrenatural até então como o da entrega da Torá. Aí eles tiveram medo, aí botaram o Moshe para falar. Foi. Aí agora não querem os homens, né, para falar as coisas. Eles, Deus queria falar com todo o povo. Não quiser. Deus queria ter uma comunhão pessoal com cada um. Mas disse, olha, ouve tu a Deus, vem fala para nós, porque senão a gente vai morrer. E se Deus quisesse matar, tinha deixado lá no Egito, para que tirar o povo, né? Essas questões, amado, essas questões é que muda tudo na vida da gente. Aquilo que a gente poderia ter, a gente perde por causa desses detalhes, né? Por ignorar que não deve guardar o maná para outro dia, tem que pegar só o que é para comer, só nesse dia. Por ignorar que não pode sair no sábado para pegar maná, o sábado é para descansar. Essas coisinhas alteram o curso da nossa vida e nos traz prejuízo pessoal, conjugal, familiar, financeiro. A pessoa quer ser mais do que o Eterno. O Eterno mandava os seus anjos, falava com as mulheres, passava mensagem para elas. E aquilo era o próprio Eterno. Falava, que nem falou com a mãe de Sansão, falou. É uma coisa que a gente vê assim, fica tão assim desapontada, você sabia? Mas isso aí é o seguinte, as coisas, por exemplo, com relação à descrença, com relação a tudo na realidade, é por causa do mau testemunho daqueles que supostamente servem a Deus. É que nem o irmão aí do Domingos falou, né? As pessoas ficam passando uma visão, uma contrária, do homem, Por quê? do profeta. Isso, né? por causa de pessoas que muitas vezes a promessa de Deus fala através das pessoas até o dia de hoje, fala. As pessoas é que não. Fala. Deus fala por meio da Bíblia e fala pessoalmente, entregando profecia, porque o espírito de profecia hoje ainda ele existe. Mas aqui esse profeta Está entendendo? só fala mal, só faz mal para mim. Agora, muitas vezes não cumpre e existe os dois lados para que haja a descrença. Existe a pessoa que mente em nome de Deus, aí traz descrença para os verdadeiros vão sofrer por causa disso, e também tem as pessoas que recebem a profecia e por não obedecer a Deus a profecia não se cumpre, difama também o profeta. De maneira que só dá para os fiéis é que são oprimidos, mas existe. Eu já vi muita profecia, mesmo sendo misturado, porque a gente não estava 100%, como ainda não estamos, mas estamos mais para cá do que para lá, mas se cumpria aquilo que era falado. Eu não vou dizer que não existe isso, porque existe, não é só no meio evangélico, cristão, mas no meio rabínico também, eles creem que existem os profetas, né? Pessoas que são usadas por Deus. Os dons de profecia. Né? Não é dizer que a pessoa é um profeta, que nem o ministério de profeta que existia no passado, mas o dom de profecia. Que a profecia ela vem, na realidade, por meio de um sonho, por meio de uma revelação, que a pessoa está acordado e ele vê uma cena acontecendo, e também a profecia que o Eterno fala ao coração da pessoa. Até o apóstolo Paulo disse que aquele profetiza segundo a fé. Né? Então existe isso,
nosso Rav Shaul ensinando sobre isso. Então, é inquestionável que existe essas coisas. Deus desperta por meio de um sonho. Claro que isso aconteceu. Não é só por causa dos profetas, não é só por causa dos rabinos. Não que eu queira aqui ir de encontro aos rabinos, eu acredito muito. Não, eu estou usando o contexto dos rabinos para fortalecer essa realidade, né? Para amparar. Que trouxe Yeshua através dos dons. Existe os sonhos, a gente sabe que existe, a gente vê o sonho. Qual é a base bíblica para isso? O sonho sonho de José, que é a primeira vez que alguém parece o sonho de Nabucodonosor. Aí vem do faraó, que é interpretado por José. O sonho dos padeiros e do copeiro lá na prisão, né? O sonho Belsazar foi uma visão. Não, Belsazar foi visão. O sonho de Nabucodonosor, que é interpretado por Daniel, né? O sonho de José, do pai de Yeshua, né? Isso aí são sonhos que são poucos comparado à profecia e às outras coisas, mas são sonhos que, né, não pode negar. Se tiver, por exemplo, a teologia sistemática costumava, né, agora não, usar a palavra de Yeshua por 2 ou 3 testemunhas. Na realidade, isso é bíblico, isso é a Torá. Uma pessoa não pode morrer, ser apedrejada, condenada à morte, se não tiver 2 ou 3 testemunhas, né? Por 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. É assim que a Torá trata uma testemunha. Uma pessoa, a ser absolvida de um crime ou condenada, tem que ter as testemunhas. Se não tiver testemunha, ela está inocente. Então, nós não podemos fundamentar nenhuma doutrina, né, se ela não tiver os parâmetros estabelecidos pelo Eterno. Não pode pegar um versículo isolado aqui e criar a trindade, né? E isentar o pessoal de guardar os mandamentos só por causa do não sei nem de quê. Não existe nem fundamento para isso. Então, a visão, a gente sabe que também, visão tem mais do que sonho na realidade. Várias visões, visão de Daniel, as visões mesmo do Yohanan de Apocalipse, são visões, não são sonhos. Visões. De João, olhos abertos e um telão abre aí diante dele, ou ele é em espírito levado, né? O Rav Shaul também, que diz que algum homem, não sei se na carne ou fora da carne, teve umas visões inefáveis, cuja o homem não é lícito contar. Tudo isso são visões. Tudo isso tem que ir arrebatamento de sentido, né? O tabuleiro. Porque se ficar só numa coisa, vira idolatria. A pessoa se idolatra no sábado, a pessoa tem que ter cuidado, as coisas de Deus é assim. A idolatria, quando a pessoa se idolatra em alguma coisa... E tudo que pega só um texto da Bíblia, um versículo, quando começa a falar só daquilo... E combate os outros, né? Você não pode elevar um mandamento acima do outro, no sentido, né? Um mandamento acima do outro. Tem que tudo ser equilibrado. Na realidade, quando um mandamento vira idolatria, a pessoa começa a atacar os outros por causa daquilo. Porque deixa de ser santidade. É um zelo carnal. Quando a gente guarda o mandamento que o zelo é carnal, a gente acaba ofendendo os outros por causa daquilo. E mandamento, eu não tenho que fazer ninguém cumprir mandamento. O mandamento é para eu cumprir. Como líder, como roxa aqui da comunidade, eu não devo ficar com raiva de ninguém. O irmão não obedeceu a palavra que eu disse, não guardou esse mandamento, vou ficar indiferente com o irmão, com raiva do irmão. O mandamento não é meu. O mandamento que foi dado para ele, a mesma obrigação que ele tem, eu tenho. Que isso eu não sei aonde o irmão já viveu, mas quando eu vivia lá nas outras denominações, ficava assim. O camarada prega a palavra, o irmão não guarda, ele fica com raiva. Ou então ele lança uma palavra diretamente para o irmão, e como foi para o irmão, ele fica diferente com o irmão. Mas todas que lá hoje, do mundo geral, é assim. Mas não pode ser. Porque quando você exorta alguém intencionalmente, isso não é agradável a Deus. Você tem que ensinar a comunidade. Agora, muitas vezes a gente está pregando aqui, você conhece a vida do irmão, e vem a palavra naquele sentido, você não vai voltar atrás porque o irmão está ali. Não é a intenção do seu coração, a irmã, né? Porque se você volta atrás, você torna a palavra como se fosse sua.
E se você fala intencionalmente, de propósito no coração, você está se apropriando também daquilo que não é seu. É usurpando o que é de Deus. E isso é perigoso. Perigoso. A gente tem A que... pessoa fica descredibilizando a fala de Deus na vida das pessoas, depois vai lá, que nem descredibiliza os dons, descredibiliza a palavra de Deus. A pessoa que tem... Para tomar para si. Isso é uma forma de fazer isso. A pessoa que tem dons, o que é a pessoa que tem dons, seja ele qual for, todos nós temos que ser assim, mas as pessoas que são líderes, que têm dons, têm que ser vigilantes com a vida, com aquilo que fala, que pratica. Por quê? Para quê? Para que as pessoas que se levantarem querendo descredibilizar sejam envergonhadas. Porque é isso que acontecia com os profetas de primeiro. Levantavam contra eles, mas eram humilhados e abatidos pelo próprio Eterno, porque estavam indo de encontro ao Eterno. Pois é, que nem queria fazer com Moshe, que nem aquela leitura que o irmão falou aí, queria descredibilizar Deus da vida do profeta. E isso a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai encontrar esse mal na vida de quem? Aharon e Miriam. Difamaram Moisés diante... E olha, que não foi uma coisa grande, não. É tipo aquilo, Deus usa Moisés, mas... O que o irmão estava falando? Usa nós também. Deus falou só por meio de Moisés? Deus não falou também por meio de nós? E isso pareceu mal, tão mal aos olhos de Deus, que Miriam ficou leprosa por certo dia. Então, amado, isso aqui não é só com relação à liderança, não. É relação a todos os servos de Deus. Coisa simples você olhar assim e colocar em mente para não desqualificar. Quem Deus escolhe? Sempre dá aquela palavra simples dos que estão lá, quando ela está lá de Eliseu. Só fala, o que fala através de Eliseu? Sobe o carro, tarefa, essas coisas. O que aconteceu com eles? Foi amaldiçoado e as ursas, mataram 42. 42. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala com respeito às pessoas. E a maneira com que fala. Porque Deus conhece a intenção daquilo que a gente está falando. Quem fala mal de uma pessoa, mata ele, está morto, está procurando matar os outros. Está matando quem está ouvindo e está matando quem está sendo comentado. E não adianta a gente tentar se justificar se a gente vive em transgressão. Não vai adiantar nada. Não adianta nada, porque quem vai justificar a gente é quem? Deus. É Deus. E quem vai condenar? Deus. É o Eterno. Se a pessoa escolheu se condenar por estar transgredindo o mandamento, para que ele vai ainda caçar justificar? Está errado. Isso deveria ser uma coisa simples no nosso meio. Como 2 e 2 são 4. Mas, por causa da Citraarra, das trevas e do Etserrará, que trabalham em parceria, a pessoa muitas vezes não admite o seu erro e acaba acrescentando ou diminuindo os seus dias de vida na terra, aumentando o pecado sobre o pecado. Temos que ter cuidado com isso. Por isso que o Salomão diz, quem fala pouco, o que acontece? Conserva a sua alma. Agora, não adianta falar pouco, que quando abrir a boca... Falou que não deve. O cara passa tempo sem falar, mas na hora que fala, pronto. O inferno baixa. Aí não tem condição. Tem que vigiar. Vamos continuar aqui. Eu quero que alguém que tiver um... Não, deixa eu ver se dá para me ver a hora aqui. Vamos até meio-dia hoje. Estas são os estatutos que lhe proporás. É o Eterno falando. Se comprares, começam as leis civis, leis da propriedade. Vamos lá. A Bíblia é repleta de tudo. Não é à toa que as leis dos países, todos os países do mundo têm leis que são universais, que são dadas pela Torá. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, tudo isso são leis, honrar pai e mãe,
tem países onde esse negócio de honrar pai e mãe é levado muito a sério. Os países asiáticos mesmo, né, são levados muito a sério. O pai e a mãe são considerados pessoas de alta estima. Coisa séria. Um brasileiro que pega o pai e joga no asilo. A mãe, mas esse pessoal asiático não. Eles cuidam mesmo dos pais. Não são todos, né, mas a grande maioria é uma tradição. O Eterno. Se comprares, o Êxodo 21, que é a paraxá de hoje, é essa aqui, começa aqui. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá livre, de graça. E se fosse um hebreu, só era libertado se ele fosse um hebreu. Se fosse um cananeu, é outra coisa. Tratado diferente o cananeu. Mas o servo hebreu, se ele fosse endividado por causa dele, fez conta demais e não deu conta de pagar, então ele vinha trabalhar ali, né? Mas ele tinha que ter comida, lugarzinho para dormir, né? A comida, ser tratado como um funcionário, não como um escravo. O verso 3. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era um homem casado, e sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e minha mulher e meus filhos, não quero ser livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. É por isso que num dos salmos, não me lembro, mas Davi disse para o Eterno: ó Senhor, a minha orelha tu furaste. Quer dizer, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não consigo deixar de ser teu servo. Porque uma vez a orelha furada perante o juiz da cidade, nunca mais ele ia servir para sempre. Para sempre. Não podia mais ser livre, né? Tornar escravo para sempre. Né? É, escravo para sempre. Se um homem vender sua filha para ser serva, e ela não sairá como sem os servos. Deixa eu olhar aqui na tradução da judaica completa. Vamos ver como é que está aqui. Verso 7. Se um homem vender sua filha como escrava, e ela não será libertada como os escravos. Ela não será libertada como os escravos. Se o seu senhor se casar com ela, mas decidir posteriormente que ela não lhe agrada, mas ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não lhe é permitido vendê-la a um povo estrangeiro, pois ele o tratou de modo injusto. E se ele a tiver dado em casamento ao filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com outra mulher, não deverá reduzir a quantidade de alimento dela e nem diminuir-lhe a quantidade de roupas ou a frequência do direito conjugal. Quer dizer, naquele tempo acontecia isso, né? Ela era tratada diferente. Né? Era tratada diferente. Aqui no meu verso 7 aqui diz aqui, ó, quando alguém vender sua filha como escrava, ela não sairá livre como sai o escravo. Uhum. O escravo saía sem nada, né? Aí se o camarada casasse e desse ela por mulher um filho dele,
E esse camarada, como era o costume das pessoas no passado, embora não seja um mandamento, mas Deus não condenava a poligamia, né? Aí o que que faz? Que a pessoa podia ter quantas mulheres ele quisesse. Se ele pudesse manter, a questão era manter. Aí ele casasse com outra, ele tinha que continuar dando a roupa dela, como antes. Mantendo ela como se fosse Alimentação, e o dever matrimonial, conjugal, íntimo, né, para ela. Tinha que ser assim, não poderia tratar diferente porque ela era uma filha de Israel, Porque isso naquele tempo a pessoa muitas vezes era pobre demais, estava passando fome, tinha 2, 3 filhas dentro de casa, vendia como escravo, isso era normal. Só que tinha que ser remida depois. E podia ser remida, quer dizer, o pai poderia ir lá e comprar de novo. devolver o dinheiro e pegar ela de volta. Claro que isso aqui não existe para nós, né? Uma lei que para nós foi abolida. Para Israel também, nos nossos dias. É um dos 613 mandamentos que não se cumpre mais hoje. Não se cumpre mais hoje. Vamos lá. Mas se a desposar, tá. Verso 11. Se ele não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, mas se a desposar com seu filho... Quem ferir alguém, verso 9, de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugir. E a pessoa acabou matando alguém, ia dirigindo o carro, acidente. Essa pessoa era absolvida. Aí tinha a cidade de refúgio. O vingador do sangue, a pessoa corresse, chegasse na cidade de refúgio, lá o vingador não podia entrar lá e matar, estava protegido. Porque a pessoa não tinha reixa, não tinha nada contra essa pessoa. Naquele tempo nós podíamos usar assim, o cabo estava cortando de machado. Aí o outro estava de lá. Aí o machado voou do cabo e acertou na nuca do cara, o cara veio a óbito. Então, a lei natural era que a pessoa deveria morrer. Se a pessoa tivesse feito isso intencionalmente, tinha que morrer, porque é vida por vida. Mas aí o que acontece? Ele não tinha reixa, intriga com aquela pessoa, foi um acidente, né? Aí a pessoa fugia para a cidade de refúgio, lá ela estava. Mas não podia sair de lá. Não podia sair. Se saísse, o vingador do sangue tinha liberdade, né, de matar. Agora, as pessoas no mundo que aceita Yeshua, não pode sair. Se sair o vingador de sangue, tá lá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. A pessoa fez aquilo intencionalmente, é abominável, né? Tirá-lo-ás do meu altar. Até parece, não está falando de nada de sacerdote aqui. Essa é como se ele tivesse ilustrado. Se alguém fez uma coisa errada intencionalmente, mas se ele vem aqui em cima do altar fazer está separado, não aceita. Porque no altar, no ponto mais sagrado, né? O que ferir ao seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. O que raptar um homem e vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. O sequestro, né? A pessoa pegava as pessoas e vendia, que nem os irmãos de José fizeram com ele. Tinha que morrer. Verso 7. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens pelejarem, ferindo-se um outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair em cama, se ele tornar a levantar-se e andar,
andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdeu, que poderia pagar o tempo que perdera, e o fará curar totalmente. E a pessoa machucou o outro, aí o camarada trabalhador, ou mesmo trabalhava na roça dele. Aí, mas ele deixou de limpar o cacau, porque o camarada machucou, ele tinha que pagar aquele tempo, as diárias ali, e tinha que também arcar com a medicação para ele ficar sadio. Entenderam, né? Porém, se sobreviver por um dia ou dois, não será castigado, porque, verso 20, se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Isso aqui trata de um servo tipo cananeu, um servo estrangeiro, era o costume daquela época, isso era permitido. Então o camarada deu uma surra no servo, e aí o servo morreu, o camarada tinha que ser castigado, mesmo que não fosse israelense, mas o camarada tinha que levar uma chicotada para aprender a tratar servo. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque o dinheiro era seu. Se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida, se alguns homens pelejarem e algum ferir uma mulher grávida e for a causa de que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher. O camarada causar o aborto. Então o marido, você vai me pagar tanto. Vai pagar 1 milhão para ir para o aborto do meu filho. O camarada tinha que se virar. Conforme o que lhe impuser o marido da mulher, o pagará conforme os juízes, que na realidade é o juiz que ia decidir, não era o homem não. Mas se houver morte, então dará vida por vida. Quer dizer que se a mulher morresse, aí tinha que morrer. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura. Os rabinos hoje, eles lançam isso tudo na questão da indenização, né? Da indenização, e eu aceito, porque hoje o tempo está moderno. Eu não, certamente, se acontecesse alguma coisa dessa comigo, eu não ia nem cobrar a pessoa alguma coisa assim, de tipo morrer, que a pessoa... porque é perdoar, né? Nós fomos instruídos, mesmo pela essa mistura mescla aí com as coisas de Babel, mas a gente foi instruído a perdoar. Orar pelos inimigos que vos perseguem, vos maltratam, esse é o mandamento do nosso Mashiach. Mas aqui o contexto é diferente, porque e deveria ser aplicado nos nossos dias, porque todo esse povo conhecia os mandamentos de Deus. No nosso meio, deve ser aplicado isso, porque todos nós conhecemos o mandamento. Não deve ser aplicado no ímpio lá fora, porque não conhece. Mas aqui, se o camarada, por exemplo, um crente causar um aborto na mulher do outro camarada, ele tinha que pagar mesmo. Mas hoje eles fazem ainda. A justiça faz com que eles não pagam assim um X ou assim uma contona, mas X ele paga. Processo, né? Tem, por exemplo, processo. Então, no nosso meio, essas coisas deviam ser aplicadas, porque nós conhecemos, sabemos o que deve e não deve, né? O negócio tem que ser tratado diferente. Lá no mundão, lá é outra coisa. Na IAS, 5 anos atrás, tem um amigo lá da gente, que vai fazer parte da Irmandade aí. Eles foram para um investimento lá, brincadeira dele lá. Morreu aquele de um rapaz lá de um da igreja. Eu não sei como se posicionar, só sei que a instituição indenizou ele pela filha dele, né? Pela morte da filha dele. Mas aí, voltando atrás do 11 de setembro, agora há pouco. Por quê? Porque eu acho que eles viram em cima de si o erro que eles estavam cometendo.
de acordo com a palavra do Eterno, né? Porque, amado, esse negócio desses movimentos, na realidade, se está sobre a autoridade da denominação, Deus, o Eterno livre, mas acontecer alguma coisa aqui na propriedade da denominação, da congregação aqui, quem vai arcar é a congregação, não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que a responsabilidade é grande, isso não deve ser tratado de maneira menosprezar, não. A gente tem que ter cuidado, né? Porque você, por mais que muitos irmãos vão tirar por menos, a gente não sabe o que foi que aconteceu, né, na ocasião, se foi descuido, né? Porque tratar com criança, adolescente, com jovem, você não pode deixar uma cambada de jovem para lá, ou criança mesmo, sem ter pessoas maduras tomando conta. Foi o que aconteceu. Pois é. Então é isso aí. Eles pegaram a criança, botaram em cuidar de outra pessoa que não tem responsabilidade, quando for ver a menina, estava boiando. Quem for acudir lá, não estava, não. Pois é. É por isso que eu lutei muito ali, ó, tinha cuidado, não era coisa. Esse Só coisa Deus sabe. das coisas daquele lá, eu vi um ensinamento que tem que ser julgado aqui dentro. No caso, aconteceu aqui entre nós somos tudo irmãos, não tem para juiz lá não. Não. Fora não. Não, mas Aqui, né? o Rabi Shaul fala isso, repreende a congregação, né? Se nós vamos julgar o mundo, porque na realidade a congregação, a igreja não, o povo de Deus vai julgar o mundo. Como é que vocês não podem, o apóstolo Paulo repreendendo a igreja, né? Vocês não podem cuidar dessas coisas. Como é que um irmão leva outro irmão a juiz na presença de ímpios? Que pela qual ele recusa o Eterno. Colocando o ímpio lá, o juiz mundano maior do que o Eterno, né? Dizendo que tem como resolver tudo. E se houver alguma questão no nosso meio, tem que ser resolvido aqui. Vamos sentar. Existe o Beit Din, que é um grupo de pessoas, né, que são conhecedores da Torá, que não são formados, não. São conhecedores da Torá, das leis, dos mandamentos. Que vão se sentar e vão julgar aquela causa. Como fosse um shortinho, um juiz, né? Mas hoje em dia, Mataíno, que vocês estão falando, por causa do que me diz, que vai pegar tudo para cima do pastor. Por quê? Porque a denominação é registrada e isso vai longe. E porque também gera isso, né? Gera muito isso. Hoje no meio da população. É por causa da lei. Mas é por causa que da lei. Mas a questão que acontece isso porque a pessoa que está sendo lesada vai denunciar lá. Não é. Isso é pecado. Não é correto. Isso é pecado. Um caso que aconteceu com um irmão da nossa igreja. Se fosse outro tipo de pessoa, se não fosse Deus me usar como escudo dele, não, você não vai, não, pode ficar aqui. Ele ainda disse assim para mim, não, mas eu fiz. Eu digo, não, mas você não vai, enquanto não completar, não faz de jeito não. Vai procurar uma pessoa que entende disso. Mas o outro que não era crente, não tinha o Espírito de Deus, queria encerrar o irmão dele. Se não fosse Deus, na minha vida... Até porque o caso lá foi em legítima defesa, né? Não tinha, a pessoa não tinha raiva da pessoa, não tinha nenhuma intenção. Pois é. E cada caso é um caso. E tem que ter sabedoria mesmo. Sabedoria, porque às vezes o camarada não está nem aí, né? Ele que vai, né? Ele vai ficar de boa. É isso aí. Então, todos os problemas que surgirem no nosso meio, não tem que dar parte, não tem que fazer isso. Se a pessoa é santo, servo de Deus, a Bíblia é que vai decidir. Não é eu e o outro, não. É o que está aqui. Está escrito. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. As escrituras, a Bíblia hoje no compêndio, como a gente conhece, ela tem tantos recursos para se lidar entre pessoas que não precisa chegar a tribunal nenhum. Existem as leis que são espirituais com relação à eterna, as leis matrimoniais, as leis civis, as leis de patrimônio, propriedade particular, tudo. Nós não precisamos de... Não, está tudo escrito. Vamos lá, verso 26. Se alguém ferir o olho do seu servo
o olho da sua serva e danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E a pessoa lá batendo, machucou e cegou. A pessoa tinha que se deixar livre, ir embora livre, estava liberta. 27. Se tirar dente de seu servo, dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Se algum boi escornear um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado. Certamente a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Camarada tinha um boi. Eu passando lá de boa, lá indo para a casa do irmão Domingos, aí lá passa dentro da fazenda dele, tem um boi valente, pá, me acerta. Eu vou para a cidade do pé junto. O boi tinha que ser apedrejado. Morto. Matar o indivíduo. E o irmão Domingos ficava de boa. Agora vem o outro. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando um homem e uma mulher, o boi será apedrejado, também o seu dono morrerá. Essas coisas não são coisas simples, não são justas, isso não é justo? É justo. Se essas coisas que a gente tudo está vendo aqui fosse aplicadas no meio humano, a pessoa tinha que pagar, né? Eu estava falando, se isso fosse aplicado nos nossos meios humanos, no geral, meu irmão, não tinha as contendas a terra não era o que é, não. Se cada ser humano observasse as leis da Torá, isso era o paraíso, mano. Um paraíso. Se for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo o que lhe for imposto. Quer dizer, se os familiares, porque aqui quem vai exigir a condenação é os familiares, né? Leva perante o juiz, se o juiz quiser que mata, ele vai determinar. Mas não, se for exigido, não, você vai indenizar. Você não vai morrer, vai indenizar. Aí o camarada tem que pagar, o dono do boi, tudo que lhe foi imposto. Tanto, vai ter que pagar. O que tenha escorneado um filho, o que tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Amém, amados? Não. Quem é que está com vontade de comer já? Querendo que está? Pode, se estiver para frente, eu comer. Olha, nenhuma criança levantou a mão, só essa buchudinha daqui da frente. A gente no próximo Shabat, se nós não estiver aqui, que provavelmente não está, o irmão Domingo vai dar continuidade em cima desse estudo. Né? Ele sabe como manusear lá, ele vai fazer o estudo em cima dos mandamentos, que isso aqui é mandamento, e quando sair daqui vai entrar no outro livro também, que é mandamento lá em Levítico, né? E nós vamos estudar. A gente vai dar continuidade também lá na cidade, em nome de Yeshua, porque nós temos que saber aonde nós devemos e não devemos pisar. Então nós podemos dar continuidade no capítulo 22, né? Não, o senhor eu parei aqui no versículo 32 do 21. 32 do 21. Baruch Hashem. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para a gente estar encerrando com a palavra de oração. Bendito sejas tu, Rei do Universo, que nos santifica por meio dos teus mandamentos e tem nos concedido esta maravilhosa manhã, onde tu tem trago os teus filhos e tuas filhas, aqueles que estão interessados em concluir a Techuvá, que já iniciamos, queremos concluir, queremos chegar a Jerusalém, queremos estar aptos para ouvir o toque do shofar, quando o Mashiach Yeshua voltar, para trazer a grande Geolá, a redenção ao teu povo de Israel. Obrigado por tudo, Pai, nós te agradecemos. No nome do Mashiach Yeshua, teu Filho. Amém. Amém.